Este episódio é patrocinado pelo Laboratório Axê, apoiando a saúde da tireoide com informação de qualidade. O conteúdo deste material é de responsabilidade exclusiva dos seus autores e não reflete necessariamente o posicionamento do Axê, que apenas patrocina sua divulgação. Olá, amigos da tireoide, estamos aqui mais uma vez no nosso TireoCast, o podcast da tireoide, onde a gente traz informação de qualidade através do convite de grandes especialistas para participar aqui com a gente. O TireoCast é um oferecimento da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. E hoje eu estou aqui com a minha querida amiga Flávia Facuri Valente, endocrinologista, das boas endocrinologistas, especialista aí nas doenças da tireoide. A Flávia é professora de endocrinologia na Faculdade de Medicina do ABC e fez o seu doutorado na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, famosa Escola Paulista de Medicina. Flávia, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado aqui pelo seu tempo. E hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante, extremamente relevante dentro das doenças da tireoide, que é o hipotireoidismo. Então hoje a gente vai desvendar o hipotireoidismo com você. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, Erivelto. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o hipotireoidismo e uma doença muito prevalente aí na tireoide. Isso, então vamos começar pelo básico. O que é o hipotireoidismo, Flávia? A gente chama de hipotireoidismo toda vez que tem uma baixa concentração dos hormônios tireoidianos no sangue. Acho que já teve uma outra explicação sobre a tireoide, que é uma glândula que produz um hormônio que é essencial à vida, que dá o ritmo para o organismo. Então, quando falta o hormônio tireoidiano ou por ausência da tireoide cirúrgica... É culpa nossa, dos cirurgiões. É culpa do cirurgião, né? Mas geralmente por um bom motivo. Bom motivo. Né? Ou então porque a tireoide, por uma doença autoimune, parou de funcionar. Ela foi atacada pelo próprio sistema imunológico, eu falo que é fogo amigo. Fogo amigo. Fogo amigo. O próprio sistema imunológico ataca a tireoide, que vai gradativamente parando de funcionar. Ou então a hipófise, que é a glândula que controla a tireoide, né, que manda ela funcionar, o gerente da tireoide, para de mandar essa ordem. E aí a gente chama de hipotireoidismo central, que também ela pode parar de funcionar. Então esses são os principais motivos pelos quais a gente para de ter a produção do hormônio tireoidiano. Dessas formas de hipotireoidismo, qual que é a forma mais comum? O que é mais prevalente? É esse hipotireoidismo central, quando a hipófise para de funcionar? É quando a gente tira a tireoide ou quando a tireoide cansa mesmo de trabalhar? Quando a gente fala em Brasil, o motivo mais frequente é o autoimune, é o fogo amigo. É o próprio sistema imunológico produzindo anticorpos contra a tireoide, vindo seguido, sem dúvida, pela cirurgia. Né? Mas quando a gente fala em mundo, a deficiência de iodo, que é o tijolinho, né, do hormônio tireoidiano, é essencial para a produção do hormônio tireoidiano, é uma causa também muito importante. No Brasil, nós não temos tanto essa causa, porque o nosso sal da população já é iodado, já é acrescentado iodo no sal, de forma a prevenir o hipotireoidismo por deficiência de iodo, que é uma medida que não existe em todos os países. Então isso é muito importante, porque isso explica até porque a gente não tem necessidade de repor iodo, né, na nossa dieta, porque o nosso sal, como você já disse, ele é iodado, a gente já tem uma boa oferta de iodo, não é? Sem dúvida, e o brasileiro ingere uma grande quantidade de sal na sua alimentação, sal e açúcar, nós somos um povo muito intenso, né? Muito sal, muito açúcar, e já é suficiente toda a quantidade que a gente ingere no sal. Todo o sal importado também para o Brasil tem que ser adicionado de iodo para ser comercializado. E às vezes a gente importa vitaminas, condutas de outros países, às vezes gestantes de outros países, a gente escuta que elas recebem a orientação de suplementar iodo. As nossas gestantes, por exemplo, já o polivitamínico brasileiro já contém a quantidade suficiente para a nossa população. Então, às vezes a gente gosta de importar condutas dos Estados Unidos, da Europa, e é diferente para o nosso país. Entendi. Isso é muito importante você dizer, né? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, tem que
ingerir sal rosa do Himalaia, né? E aí esse sal rosa do Himalaia acaba que não tem iodo muitas vezes, né? Isso. Se ele vem já envasado, né, de fora, né? É. Ele já não tem iodo. Se a pessoa compra de fora e traz, pode ser que muitas vezes não foi iodado, né, no outro país. Em outros países tem a opção de você comprar o sal com iodo ou sem iodo, né? Ah, entendi. No Brasil, já como é um país em que o solo é pobre em iodo, isso já é feito de forma preventiva para a população. Então, quando o sal é envasado aqui no Brasil, ele já é acrescentado iodo também antes da distribuição. E você falou, Flávia, que a doença mais comum que causa o hipotiroidismo é a doença autoimune. Que doença é essa? A gente chama de tiroidite de Hashimoto, né? É uma forma que algumas proteínas da tiroide, elas passam a ser reconhecidas pelo nosso organismo como se fosse um vírus, uma bactéria. Geralmente a enzima tiroperoxidase, que a gente às vezes pede no exame, né? Um anticorpo contra a tiroperoxidase, ou a tiroglobulina, que é uma proteína também que existe no hormônio tiroidiano. Então, o organismo passa a reconhecer essas proteínas como estranhas e passa a combatê-las com anticorpos. E aí, gradativamente, o organismo vai destruindo a tireoide até que um momento ela perde a batalha, né, e começa a não produzir uma quantidade suficiente de hormônio para o organismo. Isso é muito comum, uma tendência familiar. Então, às vezes, a pessoa na família já tem hipotiroidismo por esse motivo. Pela tiroidite. Pela tiroidite. Os filhos têm maior tendência, principalmente as mulheres que têm mais doenças autoimunes, os irmãos, né? Aí a hora que você vai ver, até a mãe ou a avó tinha também essa tiroidite. Mas não são só as mulheres, né? As mulheres são mais acometidas, mas os homens não estão livres também dessa doença. E às vezes a pessoa que tem outra doença autoimune também tem chance de desenvolver a tiroidite de Hashimoto. Por exemplo, uma pessoa que tenha lúpus, diabetes tipo 1, enfim, qualquer outra doença autoimune, artrite reumatoide, tem uma chance maior de desenvolver o hipotiroidismo por Hashimoto. Então, Hashimoto é o nome da pessoa que descreveu. O Hashimoto, né? O pessoal pergunta, quem é esse Hashimoto? Quem é esse tal de Hashimoto? É a pessoa que descreveu a doença, né? Um patologista. É interessante. Então, você acha que vale a pena, por exemplo, se a pessoa tem lúpus ou se ela tem artrite reumatoide, vale a pena ela monitorar a tireoide também? Com certeza. Uma das indicações de procurar o médico investigar o hipotiroidismo de Hashimoto no indivíduo é que ela tenha uma doença autoimune, doença celíaca também, que é uma doença autoimune também. Então, uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, é importante verificar laboratorialmente para ver se, através dos exames de sangue, se a tireoide continua funcionando. Porque muitas vezes a pessoa só vai perceber os sintomas muito tempo depois que já está com hipotiroidismo. E parece fácil, mas muitas vezes não é fácil fazer o diagnóstico, né? Muitos pacientes demoram para ter o diagnóstico correto, não é isso? Principalmente se é uma evolução lenta, né? Então a pessoa vai perdendo gradativamente os hormônios tiroidianos e os sintomas não são tão e tão exuberantes no começo, né? Então a pessoa vai se acostumando com os sintomas. Então ela se adapta como o hormônio tiroidiano dá o ritmo para o organismo, ela se adapta a ficar cada vez um ritmo mais lento, né? Então ela passa a fazer menos exercícios, ela passa a talvez fazer menos atividades. Enfim, todo o organismo passa a funcionar mais lento. Aí ela começa a ter um inchaço no pé, ela acha que é o calor, e aí tudo se mistura, né? Muitas vezes isso coincide com o período da menopausa, então confunde com os sintomas da menopausa. Então, se a gente for falar dos sintomas, porque não existe aquele sintoma que você fala, isto é hipotiroidismo, não é isso? As pessoas associam muito com o ganho de peso. Exato. Né? E é curioso que o ganho de peso, ele se dá muitas vezes pela diminuição do metabolismo. Então, a pessoa comendo a mesma quantidade que ela comia, ela gasta menos energia, mas é um ganho de peso aí não muito expressivo, de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos. Um pouquinho por edema, porque ela retém líquido, retenção de líquido, porque os rins não funcionam tão rapidamente, mas então tem essa retenção de líquido.
também não é tanto assim. Então, no final, o ganho de peso pelo hipotireoidismo não é tão importante. Mas todo mundo acha, né, que quando está com um ganho de peso, que a culpada é a tireoide. Coitada da Né? tireoide. Coitada da tireoide. Às vezes ela faz parte do quadro. Sim, ela né? pode contribuir, né? Pode contribuir, mas se a gente for pensar dentre as causas de ganho de peso, de obesidade, o hipotireoidismo está meio lá para o final. Isso é muito importante, né? Então, quer dizer que aquela pessoa que engorda 15 quilos e falaram para ela assim, é por causa da tireoide? Não é por causa da tireoide. Provavelmente não é só, né? Até pode ser, mas a maioria das pessoas que a gente investiga, a tireoide está funcionando normalmente. Normalmente. Mas é importante descartar essa causa também, com certeza. Então faz parte da investigação de ganho de peso. Faz parte. Entendi. E me conta uma coisa, Flávia, o hipotireoidismo, ele é muito comum na população, especialmente nas mulheres? Cerca de 10% da população, dependendo assim da deficiência de iodo, né, e do local onde a pessoa mora, do sexo da pessoa, se é homem, se é mulher, mas mais ou menos 10% das mulheres têm hipotireoidismo. Isso aumenta com a idade, né, chegando a uns 15% pós-menopausa. Olha que interessante. E em pessoas com síndrome de Down, por exemplo, pode chegar a 30%, que é outra população predisposta a ter hipotireoidismo. Então, pessoas com síndromes genéticas que podem ter problemas nas glândulas, né? Síndrome de Down, síndrome de Turner. Então, essas pessoas podem também ter uma prevalência maior. Diabetes tipo 1 também chega a um quarto, 30% das pessoas com diabetes tipo 1 também pode ter não só hipo, mas aí o hipo ou o hipertireoidismo. A gente diria assim, uma doença autoimune da tireoide, tanto para mais quanto para menos. Né? Então, é importante essas situações, a gente ficar atento. E você falou da população, eu dando tapa aqui de novo no microfone. Você falou dessas populações, mas o hipotireoidismo pode afetar também crianças, né? Sim, nas crianças recém-nascidas, a principal causa do hipotireoidismo é a malformação da tireoide. Então, durante a formação do bebê dentro do ventre da mãe, a tireoide ou se formou de forma defeituosa, ou absolutamente não foi formada, ou ela não veio para o lugar certo durante a formação do bebê. Então, por isso que é feito o teste do pezinho. Sim. Porque se a tireoide teve essa malformação, ela não vai funcionar, e o hormônio tireoidiano é essencial para a formação do cérebro da criança e de outras estruturas. Mas se o cérebro não receber esse hormônio tireoidiano nos primeiros 2 meses, a criança pode ficar com deficiência mental permanente. Entendi. Irreversível, mesmo que as outras alterações, então ósseas, cartilagens, isso recupere. Né? Então, o sistema nervoso central, nosso cérebro, ele depende totalmente do hormônio tireoidiano para se desenvolver plenamente. Então, é muito importante fazer o teste do pezinho em todas as crianças recém-nascidas para prevenção desse que a gente chama de cretinismo, que é a doença consequente da falta da reposição do hormônio tireoidiano ao nascimento. Entendi. Agora me diga uma coisa, por exemplo, a criança nasceu, teve lá, fez o teste do pezinho negativo, a tireoide da criança funciona bem. Isso é uma garantia que ela não vai ter mais problema? Ou em alguma fase da infância ou adolescência, essa criança pode desenvolver algum problema de tireoide? A partir de 1 ano de idade, que a criança já tem um sistema imunológico ativo, aí sempre o sistema imunológico pode entrar na direção errada e atacar a tireoide da criança também, né? Então, a criança também está sujeita à tireoidite autoimune de Hashimoto e em áreas de deficiência de iodo, ao hipotireoidismo por deficiência de iodo, né? Então, mas isso não é muito frequente. No Brasil, a gente não como eu falei, não é o nosso problema, né? Entendi. E na adolescência, é comum você ter o desenvolvimento de hipotireoidismo ou tireoidite? É sempre relacionada a mais comum a doença imunológica. Entendi. Né? Então, vamos supor que a criança fique com diabetes tipo 1. Então, aí também tem que investigar. Ou então descubra ser alérgica a glúten. Tem que investigar. Né? Não está crescendo direito. O fato de não crescer direito é uma forte suspeita para investigar
se tem o hormônio de tireoide no nível adequado, porque ele é essencial ao crescimento. Então, não está rendendo bem na escola, TDAH. Então, são todos sintomas que podem aparecer numa criança, levar à suspeita de investigação do hormônio tireoidismo, do hipotireoidismo. O TDAH, né, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então você vê que coisa importante, né? A tireoide, ela pode, no paciente mais jovem, causar uma série de alterações. Não necessariamente esses problemas são causados pela tireoide, mas a tireoide pode estar envolvida nesse processo. Sem dúvida. Ou não, né? Ou não, claro. Mas é uma coisa importante para excluir. Sim, ótimo. E como é que a gente faz o diagnóstico? O paciente chegou lá para você, tal, conversou, tal, tá meio marcha lenta, que nem você explicou e tal. E aí a gente fala assim, bom, vamos investigar. Como é que a gente caminha? Então, assim, os sintomas que o médico deve ficar atento, né, que você né, chegando no médico pode se atentar, queda de cabelos, pele ressecada, uma lentificação na fala, no raciocínio. Isso, assim, né, geralmente sem um motivo aparente, a pessoa está se alimentando corretamente, está tudo direitinho e essas coisas vêm acontecendo. Uma coisa que deve chamar a atenção também é o intestino preso, que seja uma queixa nova, né? Então, a pessoa tinha o intestino funcionava bem e passa a ter o intestino preso. A voz mais enrouquecida, também, aí os cirurgiões têm outros diagnósticos diferenciais, né, de rouquidão, mas uma dos diagnósticos de a voz mais grave, principalmente, a voz ficar mais grave. Então, são sintomas que podem chamar atenção para suspeitar do hipotireoidismo. Então, e nesse momento é importante que o médico solicite o principal exame é o TSH. TSH. Que é o hormônio produzido pela hipófise, que eu mencionei, que é a gerente da tireoide. Então, a hipófise é uma glândula que percebe e controla outras glândulas, como se fosse um maestro com uma orquestra. E aí, a hora que a tireoide não está produzindo o hormônio adequadamente, ele já dá o sinal. Ele aumenta o nível no sangue, e aí isso indica uma falta de produção, de funcionamento da tireoide. Quer dizer, aumentou o TSH, sinal que a tireoide não vai bem. Provavelmente. Muito bom, muito bom. E aí, como é que você fez lá? Bom, mas antes da gente falar de tratamento, vamos falar de outras situações. Você, então, viu lá, fez o diagnóstico de hipotireoidismo. A paciente foi no seu consultório, doutora, estou devagar, não consigo mais fazer atividade física, estou com muito sono. Frio, tá todo mundo de camiseta e eu tô de blusa, tô dormindo muito. Aí você fala lá, bom, eu acho que isso aí é hipotireoidismo, pede lá a dosagem do TSH, essa dosagem veio aumentada, e aí você pede mais exames para confirmar, ou só o TSH você já vai tratar, como é que é? Eu costumo dizer até para os alunos, né, que endocrinologista é como São Tomé, precisa ver para crer, né? Muito bom, muito bom. A gente sempre pede um segundo exame para confirmar. Porque às vezes aquela variação do TSH foi momentânea, foi transitória. Pode ser que em um momento a tireoide precisou de um estímulo maior para funcionar e depois isso voltou ao normal. A pessoa pode ter crises de tireoidite durante a vida e a tireoide se recuperar dessa crise, né? Às vezes pode ser depois de uma infecção viral, como por exemplo por Covid, por influenza, por um resfriado que a pessoa teve. Então o vírus pode inflamar a tireoide, causar um hipotireoidismo transitório e a tireoide pode se recuperar. Então às vezes quando fez o exame estava alterado, você vai repetir, normalizou. Então sempre que teve um exame alterado do TSH, a gente repete, geralmente acrescentando aí o nível do hormônio de tireoide, que é o T4. Né? A tireoide produz 2 hormônios, o T3 e o T4. O T3 é o hormônio ativo, mas eu costumo também dizer, né, que na estante está sempre bonito, dura o estoque lá no almoxarifado, né? Então, muito boa essa. O T3, para ele alterar, tem que ter consumido todo o T4, que é o estoque de hormônio que foi produzido. Então, sempre o T4 ele vai refletir uma reserva melhor da tireoide, e até, enquanto tiver T4, ele vai estar sendo convertido para T3.
pelo organismo para ativar, não deixar o indivíduo sem o hormônio ativo. Então, o T3 é o último que altera. É o último que altera, por isso que é um exame ruim. Tem muita gente que gosta de pedir o T3 para diagnóstico, ou então o médico não pede, o paciente fala, mas doutora, você não vai pedir o T3? Por que eu não peço o T3? Porque é um exame que vai ser o último a dar sinal. Então, primeiro é o TSH, depois o T4. Então, o T3 só vai alterar a hora que os outros dois já estão alterados. Então, não é um exame muito fiel, no caso, por exemplo, de hipotireoidismo. Sim. Tem algumas situações muito particulares em que ele vai ser útil, mas aí é exceção. Exceção, perfeito. Muito bem. E aí, você fez esse diagnóstico, e aí eu queria te perguntar uma coisa. A gente sabe que o hormônio tiroidiano, como você explicou muito bem, ele é muito importante para o nosso organismo, ele atua praticamente no organismo todo, né? E é muito comum pacientes que estão tentando engravidar e não conseguem engravidar por causa da tireoide, não é isso? É possível. Né? Infertilidade também é um sintoma que demanda investigação da função tiroidiana, tanto em homens, quando a infertilidade é por causa masculina, quanto em mulheres, quando a infertilidade é por causa da mulher. Isso é Né? interessante. Então, a dificuldade de engravidar ou a perda fetal de repetição, abortamentos espontâneos de repetição, eles demandam uma investigação da função da tireoide. Porque muitas vezes, fora da gravidez, a mulher não tem o hipotireoidismo. E engravidou, muitas vezes é nesse momento que o hipotireoidismo se manifesta. E aí, se for esta a causa e não for iniciado o hormônio tiroidiano assim que a mulher engravida, pode ser que ela perda essa gestação novamente. Então, a perda fetal de repetição, infertilidade, ou mesmo o desejo de engravidar, já podem ser motivos para investigar a função tiroidiana. Se a gente, se a gente raciocinar da seguinte forma, que você vai prevenir o bebê recém-nascido da falta do hormônio da tireoide, é importante também prevenir essa falta do hormônio durante a gestação. Entendi. Até tem o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, junto com a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, orientando os ginecologistas, os endocrinologistas, a como investigar e conduzir as alterações dos hormônios tiroidianos antes e durante a gestação. Que é esse posicionamento último de 2022, que ficou muito esclarecedor em relação a outros guidelines, outros consensos internacionais. Esse é o consenso brasileiro. Brasileiro para a nossa realidade. Para a nossa realidade, excelente. Muito bem. Então, você fez aqui o diagnóstico do hipotireoidismo. E como é que você trata? Como é que você ajuda o paciente a cuidar, voltar à vida normal? Porque o hipotireoidismo é uma doença que impacta muito na qualidade de vida do paciente, não? Sim, muitas vezes o paciente só percebe o quanto impacta depois que ele começa a tratar. É interessante, né? Isso. Então, quando a gente considera que é hipotireoidismo quando o TSH está elevado, né, e o T4 já está baixo. Então, isso a gente considera um hipotireoidismo franco, é uma situação que é obrigatório fazer o tratamento. Né? Quando a suspeita é muito forte, o TSH vem muito alto, às vezes a gente nem repete o exame. Então, a pessoa está muito sintomas, os exames vieram muito exuberantes, alterados. Então, nessa situação, a gente às vezes nem precisa repetir, já entra com o tratamento. Às vezes a pessoa está internada. Não sei se vocês sabem, né? Mas, obviamente, você deve ter tido algum paciente assim, que pacientes podem até entrar em coma por falta do hormônio tiroidiano. Né? Isso a gente chama de coma mixedematoso. Sim. Né? E muitas vezes o diagnóstico só é feito durante a internação. Então, a gente começa a tratar com o hormônio tiroidiano, que é o estoque do hormônio, que é o T4. Né? Então, a gente dá o hormônio tiroidiano via oral, por boca. E uma coisa muito importante é tomar esse hormônio em jejum, com um pouquinho de água, e esperar pelo menos meia hora para se alimentar, para dar tempo desse hormônio ser absorvido. A gente não pode comer logo em seguida, não pode tomar junto com café preto. Ah, mas é só um cafezinho preto. Não pode. Não pode. Porque atrapalha a absorção do hormônio. Então, isso é muito importante.
esse hormônio que a gente dá para os pacientes é a levotiroxina. Levotiroxina, exatamente. A gente tem 4 marcas principais no Brasil e é sempre importante você escolher que, se for possível, manter a mesma marca que você usa, é melhor, porque às vezes a absorção de uma levotiroxina de uma marca é diferente de outra no seu organismo, e aí pode atrapalhar aí a gente achar a dose ideal para cada um. Entendi. Né? Então, aquela história do paciente na farmácia e o balconista fala, doutora, o paciente vai na farmácia e fala assim para ele, olha, essa semana aqui, essa levotiroxina está em promoção, compra 3 e leva 5, ou é uma coisa muito comum aqui no nosso país, às vezes ele pega a levotiroxina que é dada gratuitamente nos postos de saúde e às vezes muda a marca, né, do que está disponível no posto de saúde. Se não for possível escolher, é melhor você tomar a marca que você recebe do que não tomar nenhum. Claro. Né? Claro. Mas para pacientes que ainda têm uma função tiroidiana residual, então só parte da tiroide parou de funcionar, mas parte da tiroide ainda funciona, ainda não é tão difícil da gente conseguir esse controle. Agora, pacientes que retiraram completamente a tiroide ou que, esqueci de uma causa de hipotiroidismo, que é também pós-tratamento para o hiper. É verdade. Com iodo radioativo. É verdade. Né? Verdade. A culpa não é só do cirurgião de destruir. Vendo? Graças a Deus. O médico nuclear também tem a culpa. Tem. Né? Então, às vezes, a pessoa tem hipertiroidismo e recebe o iodo radioativo para tratamento do excesso do hormônio. Né? Então, essas pessoas também, funcionalmente, é como se não tivessem nada da tiroide. Então, essas pessoas têm um controle mais delicado aí do hormônio tiroidiano. Então, é muito importante manter essa ingesta correta do comprimido de levotiroxina. Até se a pessoa, por exemplo, a gestante não consegue, tem náusea de manhã em jejum e precisa tomar o hormônio, a gente recomenda que dê pelo menos 4 horas de jejum. Então toma o café da manhã, fica em jejum depois por umas 4 horas e aí toma antes do almoço como se fosse antes do café. Entendi. Né? Mas jejum até de água, né? O jejum, depois que você tomou o comprimido, jejum por 30 minutos. Não, mas antes, essas 4 horas... Não, pode beber água. Pode beber água? Água não atrapalha. Olha que importante isso. A água não interfere nessa absorção. Às vezes, quem tem uma mal absorção intestinal, então a pessoa fez uma cirurgia bariátrica, às vezes a pessoa tem uma doença intestinal, inflamatória, então às vezes essas pessoas precisam de doses mais altas do hormônio do que outras pessoas, então às vezes a gente estranha doses mais altas em algumas situações. Às vezes também tem medicamentos que atrapalham ou a absorção do remédio ou a duração dele no sangue. Então também são pessoas que às vezes têm que tomar doses mais altas. Eu diria principalmente os remédios para estômago, né? Então, omeprazol, pantoprazol, eles atrapalham a absorção do remédio. Então, quem toma esses medicamentos, sempre tomar o hormônio da tireoide antes, né? E às vezes, mesmo assim, ainda atrapalha. Então, começou a tomar um medicamento desses, você usa levotiroxina, tem que avisar o seu médico para refazer a dosagem dos hormônios e ver se não precisa ajustar a dose. Medicamentos, por exemplo, que mexem com o fígado, medicamentos para depressão, esquizofrenia, às vezes medicamentos psiquiátricos, medicamentos neurológicos também, para epilepsia, para dor. Às vezes eles fazem com que a duração do hormônio seja menor no sangue. Então também são situações que tem que ajustar, aumentar um pouquinho, às vezes, a dose do hormônio tiroidiano. Alguns medicamentos para câncer também interferem no nível de hormônio tiroidiano. Então sempre avisar o médico que você tem hipotiroidismo, que começou um medicamento novo para poder redosar os hormônios da tiroide. Entendi. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente pega pacientes, a gente sabe que tem uma dose ideal lá por quilo, né? Que é uma das coisas que regula o hormônio tiroidiano é o peso do paciente, não é isso? Sem dúvida. E aí, muitas vezes a gente vê pacientes tomando uma dose de levotiroxina muito maior do que ela deveria, e quando você vai conversar com o paciente, ele está tomando o remédio para gastrite, está tomando remédio para depressão, está tomando outras medicações que influenciam, e esse detalhe não foi visto pelo profissional que está cuidando dele, né? Por isso que é muito importante, né, você avaliar o paciente, todas as medicações que ele faz uso, e estranhar sempre, né?
desses pacientes que ficam tomando, aumentando a medicação. Deve ter alguma coisa influenciando. Com certeza. E às vezes a pessoa esquece, né? Sim. Então, se a pessoa esquece, tem que avisar para o médico. E médico, você não pode mentir para o médico, né? Você tem que falar, olha, doutor, eu andei esquecendo porque eu fui viajar, porque não sei quem ficou doente, enfim. Você sempre precisa falar a verdade para o seu médico, senão ele não vai entender o que foi aquele resultado de exame. Eu falo que começo de janeiro é uma época péssima para fazer exame. Todo mundo foi viajar, e é Natal, e Ano Novo, e dormiu tarde, acordou tarde, mudou os horários. Então, geralmente dá uma bagunçada aí. E eu falo que nunca é uma boa época para confiar na dosagem dos hormônios da tireoide. Agora, uma questão importante também, né? Para a gente começar a medicação, a gente iniciou a levotiroxina, né? Qual que é o período entre você iniciar o tratamento e você fazer um exame de sangue que vai lhe dar uma avaliação confiável da dose dessa medicação? Porque também a gente vê no consultório pacientes que fazem dosagem dos hormônios tiroidianos todo mês, porque ela vai no endocrinologista, pede hormônio tiroidiano, vai no ginecologista, pede hormônio tiroidiano. Eu tenho uma paciente que ela me ligou desesperada uma vez porque ela tinha ido em 4 médicos diferentes, né, 4 especialistas diferentes, e toda vez que ela foi, foram pedidos hormônios tiroidianos. Cada hora dava um resultado. Ela falou, doutor, não sei mais o que eu faço. Eu falei, calma, mas explica pra gente, como é que a gente, qual o intervalo mínimo entre para você ter uma informação confiável daquela dose de hormônio que você está tomando? Em medicina, geralmente, a gente tem essa ideia que você precisa de 5 meias-vidas do medicamento para ele estabilizar no sangue. A meia-vida, quer dizer, a duração de um comprimido que você toma de hormônio tiroidiano no sangue é de cerca de 1 semana. Então, você precisa de pelo menos 6 a 8 semanas de uso do medicamento, ou de quando começou o medicamento, ou de quando trocou a dose, para fazer um novo exame. Então, antes de uns 2 meses, não adianta você refazer o exame. Você vai ver uma tendência de mudança do TSH, por exemplo, mas ele ainda não vai estar o que ele vai ficar. Então, às vezes você pode achar que se você fez o exame cedo demais, pode achar que a mudança da dose foi insuficiente e mudar a dose de novo, e aí vai passar da dose, né? Então, tem que esperar aí pelo menos 6 a 8 semanas da introdução ou da troca da dose para poder refazer o exame. Agora, pacientes em que o normal do TSH, só para falar, geralmente até 4, 5 na população geral. Quando tem pacientes que descobrem hipotiroidismo com TSH de 100, né? Então, nessa situação, pode demorar ainda mais do que 2 meses para o TSH chegar ao valor ideal. Entendi. Entendi. E tem situações que a gente também não pode começar com a dose total de uma vez. Então, pacientes idosos, quando descobrem hipotiroidismo já muito avançado, um TSH muito alto, muitas vezes a gente não pode começar o hormônio tiroidiano com a dose que ele precisaria por quilo, como você falou, porque o hormônio tiroidiano vai aumentar muito o batimento do coração. Sim. E o coração de uma pessoa mais idosa, a gente tem que ir aos poucos, com cuidado. Então, pacientes idosos, pacientes com problemas de coração, são pessoas que a gente não pode, né, já começar com a dose total. A gente começa com a dose menor e vai progredindo mais lentamente. Então, esses ainda a gente vai demorar ainda mais para repetir essa dosagem hormonal. E a necessidade de hormônio tiroidiano, ela pode mudar também, né, Flávia, de acordo com a idade do paciente, né, pacientes mais jovens, pacientes mais idosos, também muda, né? Então, por exemplo, o que eu quero dizer, o paciente toma lá 100 microgramas de levotiroxina, né, fica tomando anos, e aí ele até fala, não preciso mais vir aqui, né? E aí, depois de um tempo, volta, e aí está muito alto o hormônio tiroidiano, ou aconteceu alguma coisa que ficou baixo, precisa aumentar. Então é importante um controle, não é? Ah, sim. Então, depois que a gente fez a introdução, ajustou a dose, encontrou a dose, não precisa também ficar medindo cada 2 meses, né? Claro. Então, essa é uma coisa importante. Uma vez por ano, achou a dose, uma vez por ano para dosar os hormônios é suficiente, contanto que a pessoa não tenha nada, como eu falei, não passe a tomar nenhum remédio, não ganhe muito peso, nem perca muito peso, porque como a dose é por quilo, com uma variação de peso maior do que 5 a 10%, já tem que rever a dose do hormônio.
Mas a gente vê uma tendência, quanto mais jovem o indivíduo, mais alta a dose por quilo. Então, se pegar num recém-nascido, um recém-nascido usa 10 microgramas de levotiroxina por quilo. Já um adolescente, por volta de 2, 3 microgramas por quilo. Um adulto, por volta de 1,5 micrograma por quilo. Olha só. Agora, os idosos, conforme vai passando a idade, já a eliminação do hormônio do tiroidiano do sangue vai ficando mais lenta. Então, a necessidade da dose sempre é da gente diminuir a dose, geralmente com a idade. Então, se a pessoa tomava 100 microgramas, vai chegando perto dos 60, 70, geralmente tem que reduzir para 88, 75, porque o rim, o fígado já não eliminam o medicamento com tanta rapidez. Isso é importante, né? Porque quem tem que controlar isso é o endocrinologista, né? Que sabe todas essas nuances do tratamento, sabe todos esses detalhes. É uma coisa que a gente sempre reforça com os pacientes que fazem uso de levotiroxina é que tem que procurar o profissional especializado nisso, né? Que sabe realmente os detalhes, né? Porque cada especialidade tem a sua área de atuação mais específica lá. Então, é sempre importante que o paciente que faz uso de levotiroxina seja acompanhado pelo endocrinologista, não é isso? Sim, se possível, se tiver disponível, o ideal seria que o endocrinologista, que é o especialista em hormônios, né, não existe hormonologista, né? Estão querendo criar, né? Estão querendo inventar, não existe. Não né? existe, mas estão querendo Então, o inventar. especialista em hormônios é o endocrinologista. Sim. Né? Mas, como a gente sabe que no Brasil você não tem endocrinologista para atender todas as pessoas, 10% da população que tem hipotiroidismo, né? Então, nesses casos, um hipotiroidismo que está bem controlado pode ser acompanhado por um clínico geral, por um ginecologista, pelo cirurgião, né, do paciente, enfim. É importante que algum médico capacitado esteja acompanhando o nível de hormônio do paciente. Num caso de dificuldade de acerto de dose, sim, vale a pena encaminhar para o endocrinologista, o endócrino Vai avalia, investigar, né? investiga, ajusta, e muitas vezes pode voltar a acompanhar com o médico que encaminhou, né, o paciente, porque eu sei que endocrinologista para todo mundo às vezes não tem. E é interessante, né? E eu queria perguntar para você também uma coisa que a gente vê na nossa prática do dia a dia, né? E que também tem muita dúvida com relação a isso. O paciente foi lá, você fez o diagnóstico de hipotiroidismo, você tratou esse paciente, o paciente está laboratorialmente, ele está muito bem, mas ela senta na sua frente e fala: ai, doutora Flávia, eu não estou boa não, aqui esse exame está errado, tal. Isso acontece? Acontece, de vez em quando acontece. São várias coisas. A primeira coisa, a gente tem que ver se não tem outras coisas alteradas. Então, às vezes a pessoa mantém queixas, mas a vitamina D está baixa, o nível de cálcio, a anemia, tem um ferro baixo no sangue, está entrando na menopausa. Não, a falta de sono, hoje em dia, eu tenho visto no consultório que é uma queixa que reflete com muitos outros sintomas. Então, a pessoa ou ronca, não dorme direito, ou tem um sono agitado, não tem um sono reparador, ou tem insônia. Porque hoje em dia a tela, né, atrapalha muito as pessoas dormirem. O pessoal fica no Instagram, né, até meia-noite, né? Depois assistindo podcast, né? Não, esse podcast pode, Esse pode. Esse pode. E as pessoas trabalham na cama, então a hora que deita na cama, o cérebro não sabe que a cama é lugar de dormir. Sim. Né? Então eu vejo que a falta de sono confunde muito com essa sonolência do hipotiroidismo, com a falta de energia do hipotiroidismo. E muitas vezes o que eu vejo é ter que fazer o que a gente chama de higiene do sono. Então a gente tem que limpar outras queixas, outras causas, né, que possam explicar essa queixa. Uma má alimentação, alimentação muito baseada em processados, poucas vitaminas naturais, né, que a gente obtém nos alimentos. Então, são queixas que podem acontecer. Mas, de fato, cerca de 10% das pessoas com hipotiroidismo não atingem os níveis de hormônio T4 e T3, principalmente o T3, que é o hormônio ativo, adequado no sangue. Então, a maioria das pessoas com hipotiroidismo vai super bem com T4. Mas, de fato, geneticamente, algumas pessoas não convertem bem o T4 em T3. A tireoide produz 15% de T3. Então, esses 15% para algumas pessoas, isso faz falta.
Mas o T3 é um hormônio que dura muito pouco. Então, se a pessoa tomasse o T3, além do T4, ela ia ter que tomar 3 vezes por dia o T3. E a indústria farmacêutica ainda não conseguiu fazer uma formulação de liberação prolongada que você pudesse, por exemplo, tomar uma vez por dia só. A levotiroxina já é dada em microgramas. Microgramas é 1/1000 de 1 grama. Então, o T3 teria que ser 15% disso, então é muito pouco. Então, ainda a gente não tem formulações comerciais que contemplem esses 10% da população. Entendi. Então, mas isso é uma exceção. É uma exceção. É uma exceção. Né? Geralmente, a maioria das vezes, é a gente procurar essas outras deficiências vitamínicas, nutricionais e comportamentais que interferem nos sintomas, que confundem com sintomas do hipotiroidismo. Atividade física ajuda? Atividade física ajuda em tudo na vida, né? Muito bom. Em tudo, né? Mas não interfere, não ajuda nem atrapalha a função da tiroide. E nem nenhum alimento ajuda ou atrapalha a função de tiroide, a não ser o iodo, claro, que a gente já mencionou aqui, né? Então, apesar de que alguns alimentos em excesso podem atrapalhar a função da tiroide. O próprio sal iodado, né? O iodo, como é que é? A falta... pouco faz mal, mas o excesso também faz mal. Né? Desculpe, mas isso é muito importante, né? Porque hoje existe uma moda aí de se ficar dando muito iodo para os pacientes, que pode até prejudicar, né? Sim, o iodo em excesso pode fazer o efeito contrário. Pode ser um tiro no pé. Exato. A pessoa quer melhorar a função da tiroide, na verdade, estimula tanto o sistema, cutuca o sistema imunológico com esse monte de iodo e acaba despertando aí uma tiroidite. Outra coisa também que você falou, que alimentos em excesso, né, podem prejudicar, mas é muito excesso, né, porque a gente... assim, a dieta da couve-flor, sabe? A dieta da couve-flor, né, o pessoal fala que não pode comer, que isso faz mal para a tiroide, mas isso são quantidades gigantes, né? Tem que ser a quantidade realmente assim, a pessoa que só come aquilo durante um grande espaço de tempo, né? Isso. Então é isso, a dieta. E eu falei couve-flor porque são os alimentos da classe da couve-flor, os parentes da couve-flor, né? Couve-flor, brócolis. Essas coisas. Aqui no Brasil a gente não consome muito, mas couve de Bruxelas. Bruxelas. Mas tem essas dietas da moda, né? Então vai saber, né? Porque a gente vê, né? Hoje em dia a gente vê a dieta da tireoide, a dieta de não sei o quê, a dieta de não sei o quê. E na realidade é isso que você falou, né? A gente precisa do iodo, que é a matéria-prima, mas a gente já tem esse iodo no nosso dia a dia. Já. Né? Muito bem. Aí eu vou te perguntar uma outra coisa, né? Você fez o diagnóstico de hipotiroidismo, a gente fez o tratamento do hipotiroidismo, e aí a gente sempre controla o TSH, como você disse muito bem. Uhum. E aí a gente tem as variações normais do TSH, não é isso? Uhum. Porque, assim, no adulto, o TSH é de um determinado, se considera normal até um determinado nível, na criança, num outro nível, no paciente idoso também é de um outro nível, não é isso? Isso, a gente tem os níveis do TSH normais de cada população. Então, em crianças e em idosos, é normal ter um TSH um pouco mais elevado. Né? Mas é adequado para cada faixa etária, principalmente na infância, que é uma fase que muda muito o valor de referência. Em adultos é mais ou menos de 0,4 a 4,5, variando aí de acordo com o exame laboratorial. E nos idosos, o que a gente tem estudos dos centenários, todos os centenários têm o TSH um pouquinho mais alto. Então, eles têm um grau leve de hipotiroidismo em relação à população adulta. Então, observando-se isso, foram feitos estudos populacionais e viram-se que os idosos têm a tendência do TSH ser um pouquinho mais alto. Então, se a população até 4,5, dependendo até 60, 70 anos, TSH até 5,5, acima de 70 até 6, acima de 80 mais até 7 e assim por diante. O que a gente costuma ter como realmente alterado para todas as idades é um TSH acima de 10.
Quando o TSH está acima de 10, repetidamente, então realmente está faltando hormônio tiroidiano em pelo menos um pouquinho, né? Mesmo que você não precise dar a dose total, pelo menos uma dose parcial. Mas isso que você falou é muito importante, né? Quer dizer, não é um exame que vai dizer que você está com hipotiroidismo, né? Sempre checar. Sempre checar. E também não dizer que descontrolou por causa de um exame, né? Sim. Muitas vezes eu vejo a mesma pessoa vem acompanhando há anos, ou então há meses, com a mesma dose de levotiroxina, e vem um exame alterado. Eu falo, vamos repetir? Isso. Às vezes, de repente, você repete. E ela não sente nada. Não tem nada. É muito interessante isso, né? Muito interessante. Uma outra pergunta também que a gente ouve bastante no consultório, no nosso caso, que o paciente faz a tiroidectomia, ele sabe que ele vai tomar hormônio tiroidiano para sempre. Mas existe alguma situação que o paciente pode tomar a levotiroxina durante um período e parar de tomar? Sim. Então, algumas gestantes, por exemplo, só precisam da levotiroxina durante a gestação. Antes, não precisava, passou o parto, às vezes pode não precisar de novo, né? E a gente também tem situações de tiroidite, que é a inflamação da tiroide, que às vezes a pessoa teve essa infecção por um vírus e transitoriamente precisou do hormônio tiroidiano, depois não precisou mais. Então, essa também é uma outra situação. E, às vezes, tem pessoas que, quando eram jovens, precisavam do hormônio tiroidiano e depois, conforme vão ficando mais idosas, não precisam mais. Então, é sempre importante reavaliar, né? Se o TSH começa a baixar, é porque o hormônio da tiroide está bloqueando esse TSH. Então, se está bloqueando, é porque tem muito. Certo? Então, é igual uma balança, né? Se começa a baixar muito o TSH, é porque a dose do hormônio está muito alta. Entendi. E a gente faz esse controle com o exame de sangue. Com o exame de sangue. Perfeito. É porque é muito difícil a gente confiar apenas nos sintomas do hipotiroidismo. E agora, nós já estamos chegando aqui no final, mas eu não posso deixar de falar uma coisa, né? Que é bastante comum, a gente faz a tireoidectomia por câncer diferenciado de tireoide, carcinoma papilífero, carcinoma folicular, e aí a gente mantém o TSH suprimido, né? Baixinho. Né? Então, essa conduta com relação ao câncer de tireoide, ela era mais simples antigamente, não tão antigamente assim, né? Até 2010, 2005, 2010, tomava-se essa conduta de todo mundo que fazia cirurgia por um câncer diferenciado, que como você falou, o papilífero e o folicular, manter o TSH suprimido depois da cirurgia e do radiodo, né? Que o iodo radioativo já era dado como tratamento complementar para todo mundo. Hoje, como a gente descobre o câncer de tireoide numa fase mais precoce, muitas vezes só a cirurgia é suficiente. Sim. Né? Não precisa nem dar o iodo radioativo complementar. Então, se você não deu o iodo radioativo complementar, é porque você acredita que a doença já foi curada com a cirurgia. Então, também não tem necessidade, nesses casos, de manter o TSH suprimido, então abaixo do valor de referência, que é o que a gente fazia antes. Né? Atualmente, a gente personaliza. Se a pessoa é considerada que já foi eliminada toda a doença, deixa o TSH ali até 2, né? Então, assim, dentro do valor de referência, e a gente deixa a supressão do TSH para as pessoas que ainda podem ter um risco da doença voltar ou que ainda sobrou doença. Só fazer uma ressalva que os pacientes com carcinoma medular de tireoide, que é um carcinoma mais raro, não tem necessidade nunca de suprimir o TSH, porque não é um câncer dependente aí do TSH para crescer. Isso aí é importante também, né? Porque é muito comum, né, o paciente que eventualmente tem o TSH mais baixo, em alguns casos que você ainda precisa suprimir, o paciente vai no cardiologista, no ginecologista, no não especialista, fala, volta lá no seu médico, que esse tá muito forte, não é? Isso acontece, né? Mas tem um atenuante a essa supressão do TSH, que é a fibrilação atrial. Então, pacientes com arritmia, de fato, a gente dá um passo para trás quando, mesmo que ele tenha que usar, por indicação do câncer, uma dose mais alta do hormônio, a gente não deixa tão alto por causa do risco do excesso do hormônio tiroidiano de dar arritmia, osteoporose. Então, tem que pesar aí com o especialista. E tem que ser um especialista em câncer de tireoide junto com o cardiologista, com o ginecologista aí para acompanhar. Muito bom. Uau!
Eu acho que é isso, hein? Dissecamos aqui o hipotiroidismo. Flávia, ficou faltando mais alguma coisa? Alguma coisa que você queira colocar? Algum ponto de vista? Não, eu acho que é isso. Toda vez que o hipotiroidismo não está respondendo adequadamente, como o outro médico, né, que não é o especialista, esperava, importante consultar um especialista ou endócrino, avaliar outras causas aí para os sintomas das pessoas também, que a culpada não seja sempre só a tiroide. Eu falo, às vezes a tiroide está na cena do crime, mas não é a culpada. Não é o mordomo, Não né? é o mordomo da história. Então, mas se alguém... Eu queria te fazer uma última pergunta que acabou passando aqui nas minhas anotações, é a interação com outras medicações, né? A gente sabe que quando toma remédio para o estômago e tal, você falou de algumas medicações antidepressivos que podem afetar a tireoide, mas existe alguma medicação que você diga assim para o paciente, olha, esta medicação você não pode tomar? Não, o hormônio de tireoide, ele substitui perfeitamente o nosso hormônio. Você respeitando essa forma de tomar, e assim, se a pessoa fala assim, eu não consigo dar mais do que 15 minutos de jejum. Então, daí sempre só esses 15 minutos de jejum. Porque daí a gente acha a dose para aquela situação. Eu vou mudar de medicamento. A gente ajusta a dose para aquele medicamento. Mas não existe nada que você não possa comer ou beber ou nenhum medicamento em uso da levotiroxina. Inclusive, reposição para menopausa, anticoncepcional, isso não tem problema nenhum. Não tem problema. Né? Muitas vezes pode ser que tenha que ajustar a dose, mas não tem problema nenhum de tomar junto. Nossa, perfeito. Tá? Muito bom, olha, foi uma aula, né, sobre hipotiroidismo, eu acho que deu para esclarecer bastante. Eu queria agradecer demais a você, Flávia, a sua gentileza, né, de vir aqui, doar seu tempo aqui para a gente, ajudar aqui os nossos amigos a entender um pouquinho mais sobre a tireoide, desmistificar, né, explicar aí, dando essa informação de alta qualidade. E eu queria convidar você a dizer aonde os pacientes podem te encontrar, né? Aonde, se você tem rede social, onde os pacientes podem falar com você, como é que eles fazem para saber um pouco mais, tirar mais dúvidas com você. Então, eu queria agradecer também a oportunidade de falar um pouco mais dessa glândula que eu gosto de dar tanta atenção. A gente ama, né? A gente ama. A gente ama a tireoide, né? A tireoide aqui, ó. Né? Meu coração tá no pescoço. Então, eu tenho o meu Instagram, é doutoraflaviafacuri.valente, que tem alguns homônimos, né? Então ficou esse nome. É Flávia Facuri. Facuri.valente. Facuri é F-A-C-U-R-I. Valente. Valente. Isso, com E. Perfeito. Mandem mensagem para a Flávia. Mensagem, é um prazer. Mandem responder. aqui as suas dúvidas aqui no nosso podcast, aqui nas questões aqui. Vai ser um prazer. Gente, com certeza, tenho certeza absoluta. Flávia, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Erivelto. E eu gostaria de agradecer a você aí por assistir o nosso podcast. Pedimos a você que compartilhe esta informação com as pessoas que estão interessadas e querem saber um pouco mais de tireoide. Curta aqui curta e compartilhe aqui embaixo. Ative aqui o sininho para receber novidades aqui quando chegar os nossos novos podcasts. E agradecer mais uma vez a Flávia e lembrar que o TireoCast é uma iniciativa da Abratip, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes com Doenças da Tireoide e da Paratireoide. Um grande abraço e até a próxima. Este episódio é patrocinado pelo Laboratório Axê, apoiando a saúde da tireoide com informação de qualidade.